pintou paisagens, temas históricos, naturezas mortas, mas foi como retratista que o seu gênio se distinguiu e foi único. São dele os retratos mais expressivos e densos das grandes figuras do início do século XX português. Artistas, escritores, intelectuais, presidentes da República, a todo o columbano Bordal Pinheiro desvendou os segredos da alma com a sua paleta sóbria, intimista e misteriosa. Nascido em 1857, em Lisboa, dentro de uma família de artistas, columbano Bordal Pinheiro viveu, desde os primeiros anos, na convivência com pincéis e tintas, telas e paletas, os quais faziam parte natural de sua vida, e assim aprendeu as primeiras noções de pintura da mesma maneira que alguém aprende a falar ou a manejar os talheres. Seu pai era o pintor, escultor e gravador Manuel Maria Bordal Pinheiro e, em todos os ramos da família, houve talentos precoces que, em maior ou menor escala, se desenvolveram no cenário artístico de Portugal. Assim, quando, aos 14 anos, columbano se matriculou na Academia Real de Belas Artes, já trazia consigo uma bagagem de conhecimentos apreciável, para desespero de seus professores, que não conseguiam fixar-lhe uma direção, tendo, muitas vezes, que deixá-lo a escolher os próprios rumos. Essa característica, que acompanhou o artista por toda a sua vida, de um lado, o ajudou a desenvolver-lhe mais rapidamente e ganhar personalidade própria, mas, de outro, o fez colecionar uma boa quantidade de desafectos. De entre os professores, somente Miguel Ângelo Lupi conseguiu compreendê-lo por inteiro, ajudando-o a prosseguir nos estudos, que foram completados em 4 anos, num currículo que previa 7 anos de escola. E saiu conquistando seu primeiro prémio, uma medalha de prata. Mas daí por diante, as coisas não lhe correram tão bem. Concorreu por 2 vezes seguidas a um prémio de viagem à França e, nas 2 vezes, foi preterido a favor de outros candidatos. Somente em 1881 conseguiu levar adiante seu projeto e, assim mesmo, as despesas foram custeadas pessoalmente pelo rei Dom Fernando, filho de Dona Maria II de Portugal e neto de Dom Pedro I do Brasil. Apesar de contar já com 24 anos, preferiu viajar em companhia de sua irmã mais velha, Maria Augusta, a sua segunda mãe, da qual, naquele mesmo ano, ele viria a pintar um retrato com o nome de A Mulher de Luva. Em Paris, o mesmo desastre. Não era um pintor, era um repórter que a tudo investigava e tudo questionava, inclusive a autoridade dos mestres. Por conta própria, visitou ateliês de artistas em evidência, foi a exposições, frequentou museus, fez muitas perguntas, questionou as respostas, criou, muitas vezes, um ambiente hostil contra si mesmo, mas voltou a Portugal um homem consciente do ofício, mestre da pintura, senhor de suas convicções e seus conhecimentos. Em Lisboa, juntou-se aos artistas do Grupo do Leão, formado por artistas promissores, que, mais tarde, viriam a figurar entre os grandes nomes da pintura portuguesa, os quais se reuniam na Cervejaria do Leão. A despeito de seu temperamento irascível, que o colocava em oposição aos que poderiam ajudá-lo, columbano foi abrindo uma estrada sólida à sua frente, por força de seu talento imbatível, de sua vontade de vencer e de sua indiscutível superioridade técnica. Chegou mesmo a ser nomeado professor de pintura da Escola de Belas Artes de Lisboa, em 1900, mas, anos depois, deixava o posto, por incompatibilidade com os alunos, que não se sujeitavam ao seu processo de ensino. Segundo Fernando de Pamplona, a fama não eliminou o caráter de misantropia, de desconfiança, de egoísmo e de secura da personalidade de columbano. A sua genialidade não rimava com a sua simpatia humana. O mestre criara um mundo estreito e fechado, de que era o único e terrível senhor. Ou,
como define Diogo de Macedo, misantropo, fechado em si, dado a análises exaustivas, a dissecações cruéis. Ele teve apenas um grande amor, a pintura. Estes traços de pura esquizofrenia não anularam e, pelo contrário, acentuaram seu valor artístico, mas, pela falta de sociabilidade, não conseguiu transmitir a outros um pouco do muito que sabia. Deixou uma obra para a posteridade, mas não deixou discípulos que pudessem continuar-lhe o trabalho. Inicialmente, pintou cenas da vida burguesa com uma profunda ironia, mas foi no retrato que atingiu plena expressão. No retrato, o artista desenvolveu uma técnica própria de construção da figura através de manchas espessas e de contornos indefinidos, que se afastavam por vezes do naturalismo mais óbvio. Columbano remontava a uma prática realista de observação social, revelada nas particularidades de uma vida pequeno-burguesa bem escolhidas, mas de forma despolitizada. Reelaborava um realismo com ironia sensível e uma crítica subtil dos costumes, como consequência possível da pintura de gênero e do retrato que então definiam a sua nova produção. A vida urbana e as respectivas situações tornaram-se suscetíveis de um inventário que foi realizando como que em resposta à invectiva de Ramalho Ortigão. O que nos falta é um pintor de costumes e um interpretador da realidade humana. É o adereço que se torna o pretexto da pintura, uma mancha cromática de valores surdos e de apontamento sintético que é jogada na composição como signo pictórico fetichista por excelência, em torno do qual se articula a própria pintura. O contraste com o naturalismo do rosto e sombras que o definem é flagrante. Assim, em muitas destas pinturas, o motivo pictórico dominante é um adereço do vestuário. O naturalismo então plenamente assumido pela sua pintura nas representações dos rostos fazia um contraponto a estes elementos que escapavam a essa codificação e traziam um primado da mancha para o cerne da pintura.